gostaria de começar por falar que a ministra Marta Temido defendeu esta semana que a Lei de Bases da Saúde vai corrigir aquilo que chama a descaracterização do Serviço Nacional de Saúde e eliminar zonas de conflitualidade entre serviço público e privado. E eu começo por lhe perguntar, de uma forma geral, como é que a Ordem dos Enfermeiros avalia a proposta apresentada pelo Governo? Antes de mais, muito boa tarde a todos. Um agradecimento muito grande à Universidade de Coimbra, à sua rádio, por trazer este tema a público e permitir esta discussão alargada a vários grupos profissionais. E desde já, portanto, o meu lamento muito sincero não poder estar durante a noite a discutir ao vivo com os meus colegas. Em primeiro lugar, dizer que uma lei de bases, quando nasce, e neste sentido eu estou muito de acordo com o Sr. Presidente da República quando defende que tem que existir um consenso alargado no Parlamento para conseguir uma aprovação de uma lei desta natureza. E porquê? Porque estamos a falar de uma lei que todos reconhecemos que não conseguirá resolver os problemas fundamentais do Sistema Nacional de Saúde. No entanto, reveste-se de uma importância enorme porque define aquilo que são as linhas orientadoras e as bases orientadoras do Sistema Nacional de Saúde. Esta era a nota que eu queria deixar desde o início, e para também desmistificar um pouco aquela ideia que se poderá criar, tendo em conta que tem-se discutido muito esta questão, que se poderá então criar à volta da lei de bases como se fosse a salvação ou como se fosse resolver todos os problemas. Eu relembro que a única lei que consegue de facto resolver os desafios do SNS é o Orçamento de Estado e não uma lei de bases. No entanto, devo reconhecer que a lei de bases atual, que já tem mais de 20 anos, merece ter aqui algumas considerações, nomeadamente em 3 aspectos essenciais. Isto parece-me verdadeiramente essencial, que é, por um lado, a responsabilidade individual da pessoa na gestão do seu processo de saúde. Cada vez mais torna-se necessário envolver a pessoa naquilo que eu gosto de chamar gestão do processo de saúde e não gestão do processo de doença. Gestão do processo de saúde no sentido de existir aqui uma responsabilidade individual, mas também coletiva, obviamente, naquilo que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. Este primeiro aspecto é muito importante. Um segundo está relacionado exatamente com aquilo que acabou de afirmar acerca da doutora Marta Temido, que é a relação privado, social e público. Portanto, a definição de uma vez por todas, é muito importante definir aquilo que deve ser o relacionamento entre estas 3 áreas essenciais da saúde, até porque existem convenções e subsistemas da parte do Orçamento de Estado que financiam todos estes setores e, portanto, é muito importante existir aqui uma definição muito clara para que mais tarde não possa existir qualquer tipo de dúvidas acerca do financiamento público em setores que poderão ser desnecessários. E uma terceira dimensão, que parece-me que também se reveste de uma importância enorme nos dias de hoje, que é o conceito de exclusividade profissional, nomeadamente em profissões que se encontram em incompatibilidade de interesses. Portanto, parece-me que estas 3 áreas são muito importantes estarem estatuídas na nova lei de bases. Mas volto a dizer que não entendo uma lei de bases como sendo um caminho estruturante para a resolução daquilo que são os desafios do SNS. Eu relembro, e aquilo que eu for dizer, obviamente, que acredito que todos estejam de acordo, que existem 3 desafios enormes que se colocam ao nosso SNS no curto espaço de tempo. O primeiro desafio é, obviamente, a edificação das carreiras, no sentido de privilegiarmos, promovermos e requalificarmos os recursos humanos e valorizarmos aquilo que é o bem mais precioso do nosso SNS, que são os profissionais de saúde. Portanto, devolver-lhes esta esperança na construção de um projeto profissional e também um projeto de vida é absolutamente essencial na construção de um SNS próspero e com futuro.
Uma segunda dimensão prende-se com o investimento em equipamentos e instalações. E este investimento, estamos sempre a falar de disponibilidade financeira que advém do Orçamento do Estado, portanto há aqui uma necessidade emergente de aproximarmos a percentagem de investimento na saúde àquilo que são as percentagens sobre o PIB da OCDE. E uma terceira dimensão, na minha perspectiva, também fundamental e terá que ocorrer, não em termos prioritários relativamente às outras, mas todas ao mesmo tempo, em consonância, que é a devolução da autonomia da gestão dos conselhos de administração das instituições de saúde. Eu relembro que no regime anterior havia efetivamente uma necessidade de prestar contas ao Ministério das Finanças, porque existia uma desconfiança enorme naquilo que era o despesismo dos vários ministérios. E parece-me que regressamos a esse tempo, e não pode ser. Portanto, temos que devolver a confiança às pessoas que gerem as instituições de saúde, até porque, em boa verdade, todas elas são nomeadas pelo Governo, e, portanto, se são nomeadas pelo Governo, há aqui uma transmissão de confiança à gestão daquela pessoa. E, portanto, terá que existir novamente essa autonomia no que diz respeito quer à gestão operacional, quer à gestão intermédia ou à gestão de topo das nossas instituições de saúde. Portanto, eu resumia rapidamente o meu pensamento no que diz respeito à lei de bases nestas dimensões que eu acabei de referir. Ainda sobre a lei de bases, podemos dizer que há duas medidas que se destacam. Uma delas já foi aqui abordada pelo Ricardo, aqui o conflito entre o público versus o privado, que ganha uma grande relevância, e há ainda também o papel do cuidador, que surge pela primeira vez. De que forma é que estas medidas podem ter um impacto no trabalho dos enfermeiros? Deixe-me dizer que foi com alguma surpresa que eu percebi as dinâmicas do novo Ministério da Saúde no que diz respeito à nova lei de bases, nomeadamente a eliminação de uma das bases que já estava pensada e já estava descrita, portanto, pela equipa da doutora Maria de Belém Roseiro, que foi, como todos sabemos, afastada deste trabalho, que diz respeito precisamente ao cuidador informal. E eu penso que é extraordinariamente importante, mas neste caso também poderei assumir que não terá necessariamente que ficar numa lei de bases, portanto, defendido o estatuto do cuidador informal, até porque este estatuto do cuidador informal poderá ser sempre estatuído através de uma lei normal da Assembleia da República ou um decreto-lei, se for através do Governo. No entanto, admito também que fazer verter o Estatuto do Cuidador Informal na lei de bases daria-lhe outra importância e constituía-se como obrigatório esta definição e esta existência. E cada vez mais é necessário olharmos para esta dimensão com alguma preocupação. Até porque, se por um lado começamos a falar e a discutir na nossa sociedade a hospitalização domiciliária, isto quer dizer que, na prática, existe aqui uma delegação de responsabilidade daquilo que são as funções e as competências do profissional de saúde dentro das instituições para um cuidador, vamos lhe chamar informal, que ficará depois responsável pela pessoa em sua casa. E, portanto, se existe aqui um pensamento de que é necessário abrir as portas do hospital e, portanto, sempre que seja necessário e que se cumpra os critérios de definição, uma pessoa possa ser institucionalizada e hospitalizada no seu domicílio, obviamente que estamos aqui logo a definir como extraordinariamente importante o seu cuidador. E, portanto, existindo um estatuto que defina as regras, defina os deveres e, sobretudo, os direitos deste cuidador é muito importante. Eu acredito, aliás, a doutora Marta Temido já veio também esclarecer que o Governo está disponível para aprovar este estatuto em lei da Assembleia da República. Portanto, parece-me que, nesse sentido, o caminho está traçado. No que diz respeito, então, à relação público e privado, eu não posso deixar de me agarrar um pouco aos números para que as pessoas que nos estão a ouvir entendam a dimensão deste desafio. Nós investimos cerca de 40%
do nosso Orçamento de Estado para a saúde em convenções e subsistemas contratualizados com o setor privado e social. Isto é, 40%, ou sensivelmente 40%, do dinheiro público, que é de todos nós, do Estado, que é investido no setor da saúde, dirige-se exclusivamente para o setor privado e para o setor social. Obviamente que isto depois tem adquire uma importância financeira muito grande nestes setores, porque é conhecido que corresponde a cerca de 60% dos proveitos que o setor público tem, vem precisamente deste investimento do privado. E é muito importante nós percebermos, se não estamos a criar um SNS, um Serviço Nacional de Saúde, para quem efetivamente não consegue recorrer ou não tem serviço de saúde ou não tem convenções ou subsistemas, isto é para os mais pobres, e depois estamos a criar um sistema privado com ótimas instalações, com ótimos equipamentos, somente para uma franja muito pequena da nossa sociedade. É preciso termos algum cuidado com aquilo que estamos a criar em Portugal. E nesse sentido parece-me que é muito importante ficar vertido nesta lei de bases uma definição muito clara. Se efetivamente o Parlamento e o Sr. Presidente da República, que terá aqui um papel fundamental depois na validação e na homologação do documento, se o Parlamento entende que o Sistema Nacional de Saúde deve ser preferencialmente público e, portanto, estamos logo a atribuir um papel mais secundário ao setor social e ao setor privado, terá que ser refletido precisamente agora na Lei de Bases. E eu devo admitir que é precisamente nesta dimensão que mais discórdia tem existido entre os grupos parlamentares, nomeadamente uma visão dos partidos da direita ao invés de uma visão dos partidos da esquerda, se bem que também admito que o próprio Partido Socialista tem aqui agora um pensamento um pouco diferente daquele que teve há alguns anos. Eu relembro que as PPPs são criadas em governo socialista e neste momento há vários relatórios sobre essas questões e, portanto, há uma franja da nossa sociedade que defende que, efetivamente, a relação entre o público e o privado possa ser benéfica e poderão coabitar ambos no sentido de melhorar cada vez mais os cuidados que conseguimos prestar à nossa população. Há um outro aspecto em destaque na proposta do PS, com a possibilidade de contratação dos profissionais de saúde em regime de exclusividade. Acredita que esta medida poderá contribuir para uma maior eficácia do Serviço Nacional de Saúde, numa altura em que se discutem regularizações de salários em vários campos da saúde? Esta é realmente uma medida concretizável? Eu sou um grande defensor do regime de exclusividade do setor público nos casos em que exista uma clara incompatibilidade entre os setores. Então vejamos, um profissional de saúde que trabalha no setor público e trabalha também no setor privado, exatamente na mesma área, a mim parece-me que existe aqui uma clara incompatibilidade, porque não nos podemos esquecer que o setor privado representa um negócio para os profissionais de saúde, onde ganham grande parte do seu rendimento disponível mensal. E nesse sentido parece-me que uma divisão muito clara dos setores só beneficia ambos. E no final beneficia o cidadão que tem a certeza absoluta que não está a ser manipulado, nem está a ser enganado, quando, por exemplo, um profissional de saúde lhe diz que, devido à lista de espera que há num hospital público, não é possível proceder ao ato que essa pessoa necessita e, portanto, terá que recorrer ao privado e no privado, num curto espaço de tempo, já haver resolvido a sua situação de doença. Obviamente que isto a mim preocupa-me imenso, porque eu penso que não estou a ser corporativista quando digo que há aqui uma clara incompatibilidade. E depois, por outro lado, também podemos olhar para esta exclusividade como um mecanismo de melhorar a prestação no setor privado, até porque uma dedicação exclusiva ao setor privado leva a que a pessoa consiga desenhar o seu projeto de vida e o seu projeto profissional de uma forma muito mais assertiva, muito mais segura, muito mais correta, ao invés de trabalhar em ambos os setores e na prática acaba por não conseguir ter uma dedicação séria nem a um nem ao outro. Por outro lado, também temos que ter atenção
que na fase atual que Portugal vive, os constrangimentos financeiros que nos são impostos pela União Europeia, podemos ter aqui um obstáculo grande a essa concretização. Até porque, ao obrigarmos a esta exclusividade a alguns grupos profissionais, o setor público, para conseguir concorrer com o privado naquilo que são as angariações dos melhores profissionais e tornar aquilo a que na América se chamam os Magnet Hospitals, portanto, dotar os hospitais com capacidade para atrair os melhores profissionais e retê-los nos seus quadros, tem que dar condições. E, portanto, esta é uma decisão que o Governo vai ter que tomar. A mim agradaria-me imenso que fosse, de uma vez por todas, definido aquilo que são as carreiras clínicas, a carreira do enfermeiro, a carreira do médico, do psicólogo, do farmacêutico, que pudessem desenhar o seu projeto profissional e também o seu projeto de vida, porque como nós entendemos, a vida não deve ser só um projeto profissional, obviamente que há muito mais além disso. Ora, os profissionais precisam de ter assegurado um bom futuro profissional e, nesse sentido, parece-me que há aqui uma folga orçamental suficiente para conseguir valorizar as carreiras clínicas, nomeadamente, no nosso caso, a carreira de enfermagem, para que os enfermeiros possam se dedicar de forma exclusiva ao setor público, ou ao setor privado, ou ao setor social, ou, eventualmente, quando não há critérios de incompatibilidade, poder também haver aqui uma dedicação a ambos, ou aos três setores, como muitos colegas meus o fazem. Estão 5 propostas em cima da mesa, apresentadas pelos diferentes partidos com assento parlamentar. Há algum documento que se aproxime mais do que são as necessidades dos enfermeiros atualmente? E esta discussão e as diferenças nas medidas apresentadas podem contribuir para uma definição do que deve ser realmente a saúde em Portugal? Essa é uma questão muito interessante. Eu penso que as propostas dos 5 partidos que compõem o nosso Parlamento, todas elas acabam por ter pontos em comum e alguns pontos em discórdia, mas também acredito que é muito mais forte aquilo que os une do que aquilo que os separa. E eu estou perfeitamente convencido que é possível haver aqui um consenso alargado, até mesmo na relação público-privada e social, se todos eles colocarem como foco principal a pessoa e construir um Sistema Nacional de Saúde, onde inclui também o Serviço Nacional de Saúde, obviamente, em prol da pessoa, e consigamos, dentro de muito pouco tempo, conseguir ter cuidados de excelência e conseguir melhorar os vários indicadores que representam os ganhos em saúde que todos queremos. No que diz respeito concretamente à luta dos enfermeiros por uma valorização na carreira e na profissão, eu devo reconhecer que neste momento existe uma tomada de posição do Bloco de Esquerda, onde defende uma contagem integral do descongelamento dos anos em que a profissão e a carreira esteve congelada, e portanto apraz muito perceber que no continente, até porque na Ilha da Madeira essa situação já está resolvida, portanto apraz-me também perceber que no continente existem deputados que têm este respeito por tudo aquilo que este grupo profissional, que sublinho, é o maior grupo profissional do setor da saúde em Portugal, e portanto tem dado ao longo dos últimos 20 anos. E, regra geral, eu penso que os partidos entendem que têm de valorizar as pessoas e têm de valorizar as carreiras para consigamos ter um serviço cada vez mais direcionado às necessidades das pessoas e valorizar aquilo que é o bem precioso do nosso SNS, que são os seus profissionais. Acredita que a lei de bases em discussão vai mudar a realidade diária nos hospitais? Não acredito. Aliás, isto faço se calhar um parênteses e volto um pouco atrás, quando eu disse que a lei de bases é, no fundo, a definição de linhas orientadoras. Mas depois, na prática, os governos não estão obrigados a cumprir ou a seguir as linhas orientadoras. Não têm é que as contrariar, mas também não têm que as fazer verter no seu programa de governo, o que é lamentável. Eu dou um exemplo: a nossa lei de bases atual nunca foi cumprida no que diz respeito quer à acessibilidade dos cuidados, quer à valorização das carreiras, nunca foi. Portanto, eu não tenho essa esperança. A esperança, sim, eu tenho
quando formos capazes de construir e coabitar as várias ideias, os vários pensamentos num único documento, porque isso ao acontecer dá-nos a esperança de que efetivamente as pessoas estão unidas naquilo que é a construção de um Portugal mais forte, um Portugal mais próspero, um Portugal mais coeso, porque eu relembro que a maior construção de coesão social em Portugal é indubitavelmente o nosso Serviço Nacional de Saúde. E salvá-lo deve ser um imperativo de todos os grupos parlamentares e não somente do Partido A ou do Partido B. Portanto, ao acontecer isto, eu tenho a certeza absoluta de que, independentemente do governo que seja eleito, vai ter muita atenção àquilo que é a lei de bases e verter aquilo que lá está no seu programa de governo e fazer refletir no Orçamento de Estado. Que aí sim, é o que faz toda a diferença na vida das pessoas, é uma boa política de saúde que seja construída para as pessoas e não para satisfazer vários interesses pessoais, particulares ou corporativistas que têm assolado e têm destruído o nosso SNS ao longo dos últimos 40 anos. E agora voltar o olhar novamente para a Ordem dos Enfermeiros. Quais é que são as maiores necessidades dos enfermeiros atualmente que não se encontram cobertas pelo Serviço Nacional de Saúde? Obviamente que sou obrigado a começar imediatamente por aquilo que é uma política de saúde centrada na pessoa e não centrada na doença. Eu devo relembrar os nossos ouvintes que após 25 de Abril, quando foi constituído juridicamente o nosso Serviço Nacional de Saúde, a realidade em Portugal era completamente diferente da realidade nos dias de hoje. Nós vivíamos numa altura em que a maior parte dos portugueses não tinha diagnosticado a sua doença e não estava medicado. E, portanto, nos finais dos anos 70, início dos anos 80, houve necessidade do Estado investir no profissional médico para diagnosticar e medicar milhares e milhares de pessoas que até então não tinham acesso a este cuidado de saúde. Mas a realidade mudou. A realidade mudou, as necessidades das pessoas mudaram, mas o paradigma não mudou. Portanto, nós continuamos com um Serviço Nacional de Saúde completamente centrado na doença e no tratamento da doença, estas duas dimensões absorvem cerca de 80% do nosso orçamento de Estado. Portanto, nós gastamos 80% do dinheiro que é investido na saúde para tratar a doença. E não pode ser. Portanto, à luz daquilo que são as boas práticas internacionais, aquilo que são os resultados de países que alteraram o seu paradigma há mais de 30 anos, como é o caso da Dinamarca, da Suécia, do Canadá, dos próprios Estados Unidos, com as suas limitações, obviamente, a Holanda, a Nova Zelândia, o Reino Unido, em que investem a maior parte do seu orçamento de Estado na prevenção da doença e na promoção da saúde. E, portanto, quando a política de saúde alterar e for construída para o bem-estar das pessoas, para aumentar a qualidade de vida das pessoas, os enfermeiros nem têm que ser corporativistas, porque o enfermeiro é o profissional que melhor está preparado para fazer e trabalhar estas duas grandes dimensões, que é a promoção da saúde e a prevenção da doença. E, nesse sentido, este eu diria que é o maior desafio da sociedade, não é o maior desafio dos enfermeiros, mas sim o maior desafio da sociedade em reconhecer quais as mudanças na política de saúde que é necessário ocorrer. Numa segunda fase, terei que dizer, obviamente, a carreira do profissional, portanto, porque a carreira não é só a questão financeira, é muito além da questão financeira. Nós estamos a falar de um projeto de vida, de um projeto profissional que dura uma vida e, portanto, é essa esperança que eu gostava que o Governo voltasse a devolver aos profissionais. E, neste caso, poderei não falar especificamente só para os enfermeiros. Terei que falar para todos os grupos profissionais que querem ver recuperadas as suas valências, os seus direitos e ver refletido todo o seu desenvolvimento profissional na carreira. Uma terceira nota, eu diria, o reconhecimento das competências dos enfermeiros. Neste momento, a Ordem dos Enfermeiros reconhece 12 áreas de especialidade, portanto, e vamos ao encontro daquilo que são as boas práticas internacionais. E, portanto, aquilo que os países a nível internacional desenvolvem, que com produção de indicadores de saúde absolutamente perfeitos e superiores aos nossos. Nós temos que olhar e perceber o que é feito para atingir tais ganhos em saúde. E cada vez mais as pessoas necessitam de cuidados especializados e neste sentido não existe nenhum profissional em Portugal, e os meus colegas que me estão a ouvir vão-me permitir esta ousadia, mas não existe nenhum grupo profissional que invista tanto
da sua formação, que invista tanto nas suas competências durante tantos anos, sem qualquer tipo de valorização acrescida, como aos enfermeiros. E isto temos que saudar e temos que olhar para esta matéria como sendo possivelmente a causa principal da melhoria significativa que tivemos em termos de padrões de qualidade de vida nos últimos 40 anos em Portugal. E, portanto, eu diria que este é mais um desafio que os enfermeiros têm, que é ver reconhecidas as suas competências pelo Governo, nomeadamente a criação do internato. Porque eu relembro que toda esta formação especializada que os enfermeiros fazem nos últimos 20 anos é feita no seu tempo, paga com o seu próprio dinheiro. Ao contrário de alguns grupos profissionais que viram há muitos anos o Estado reconhecer a importância da especialização e, portanto, suportar essa própria especialização. E, portanto, é isso que a Ordem dos Enfermeiros tem defendido já há 2 anos e temos o documento, portanto, terminado e neste momento estão a decorrer negociações com o Ministério da Saúde no que diz respeito ao reconhecimento do internato de enfermagem. Eu diria que são estas as dimensões neste momento que é necessário atender para que consigamos recuperar alguns anos que perdemos em termos de qualidade de vida e só vamos conseguir ter quando valorizarmos os profissionais de saúde. Ricardo, muito obrigada pelo tempo que dispendeu aqui à Rádio Universidade de Coimbra. Por mim, estas Muito eram obrigado. as questões que eu lhe queria colocar. Alguma informação que gostaria de acrescentar? Sim, deixo-me agradecer mais uma vez à rádio por esta ousadia de construir este debate em torno de um assunto muito importante. Lamentar, efetivamente, não consegui estar junto de vós hoje à noite, mas não conseguirei faltar a um compromisso que já tenho agendado há bastante tempo e enviar uma mensagem muito sincera a quem nos ouve de que, efetivamente, quer a Ordem dos Enfermeiros, quer os enfermeiros, nunca deixam ninguém sozinho. Estamos muito focados em melhorar a vida das pessoas. Não olhem para aquilo que tem acontecido nos últimos tempos, que é uma defesa única em torno daquilo que são as valorizações e as competências e os direitos deste grupo profissional, porque efetivamente no final aquilo que nós estamos a fazer é defender o Serviço Nacional de Saúde, é defender a vida das pessoas.